De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. É aqui no canal YouTube da ONCB, o De Olho na Inclusão. A Organização Nacional de Cegos do Brasil traz as principais notícias de inclusão e acessibilidade. Eu sou Wesley Gamaliel, te convidando a curtir o nosso canal, a se inscrever se você não for inscrito e compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo. Nesta sexta-feira eu recebo, como sempre, Gustavo Torniero e as hashtags, os destaques do De Olho na Inclusão de hoje. Oi Wesley, oi telespectadores do nosso De Olho na Inclusão. As minhas hashtags de hoje são as seguintes: hashtag acessibilidade nas eleições, hashtag GPS e hashtag lei de cotas, Wesley. Felipe Oliveira, bem-vindo você também com as suas hashtags e os seus destaques no De Olho na Inclusão de hoje. Olá Wesley, olá espectadores, vamos às nossas hashtags. Hashtag capacitação profissional, hashtag educação inclusiva e hashtag campeões no goalball. Eu espero que até o final do programa vocês estejam mais animados com as notícias aqui do nosso De Olho na Inclusão. Lembrando que vocês podem participar com a gente também no nosso WhatsApp, 11920061342. Vamos começar o De Olho na Inclusão de hoje falando de eleições. Aconteceu no último domingo. Alguns estados terão o segundo turno. O Brasil terá o segundo turno para a presidência da República e as pessoas com deficiência passaram por dificuldades. Isso fez com que a ONCB se manifestasse, se movimentasse, Gustavo Torniero. Exatamente, Wesley. A ONCB enviou um ofício ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para o presidente Alexandre de Moraes e para o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, solicitando aprimoramentos na acessibilidade para o segundo turno das eleições para as pessoas cegas e com baixa visão. A entidade recebeu relatos como falta de fones de ouvido e desconhecimento dos mesários sobre como ativar os recursos de acessibilidade, Wesley. A ONCB afirma que a urna eletrônica é um instrumento mais ágil, acessível e seguro, mas que esses problemas são urgentes e precisam ser resolvidos aí para o segundo turno das eleições, para que as pessoas com deficiência visual, pessoas cegas e com baixa visão, possam ter o seu direito assegurado, garantido, né, Wesley? É isso, a gente já teve uma eleição mais acessível com recursos extras que foram implementados agora em 2022. Eu gostaria de perguntar para vocês, e começando por você, Felipe, como é que foi a sua votação? Você votou na urna eletrônica nova, na urna eletrônica velha? Como é que foi a acessibilidade para você? O que você achou das novas implementações de acessibilidade na urna eletrônica? Pois é, Wesley, para mim foi um pouco frustrante, para te falar a verdade. Eu cheguei lá perto da urna eletrônica, conversei com o mesário, ele sabia do recurso de fala, para identificar o candidato que a gente estava votando. Tentamos acionar, ficaram digitando lá uns números, seguindo ali umas instruções, mas no final nada funcionou. A solução foi ir na cabine junto com a minha mãe e tem que confessar que a gente tem certa divergência política, então a hora que ela viu meu voto, gerou assunto depois para mais tarde, eu tentei virar o voto dela, acho que até consegui, mas também não deu para ler o que ela votou direitinho. E você, Gustavo Torniero, como é que foi a sua votação? Urna eletrônica nova, urna eletrônica velha? Como é que foi? Conte pra gente. Wesley, eu tive uma votação relativamente tranquila. Minha urna era nova, era acessível, tinha braille, tinha o sistema de voz, tinha fone de ouvido, mas o fone de ouvido só funcionava de um lado, viu? Muitas pessoas não tiveram a mesma sorte que eu e não tiveram nem acesso ao fone de ouvido, o que é muito complicado. Eu recebi também vários relatos de pessoas com essa dificuldade. E é bom lembrar também, Wesley, que a ONCB, nesse ofício, também falou sobre a colinha, que você não pode entrar mais com o celular na cabine ali de votação, e isso pode ser uma barreira também para as pessoas cegas com baixa visão. Então, não sei se agora vai haver alguma mudança, mas existe esse pleito também, porque pode prejudicar aquelas pessoas que não têm acesso ao braille, que não são alfabetizadas em braille e não podem levar a sua colinha. Mas a minha votação em si, individualmente, foi tranquila e acessível, Wesley.
por aqui em Itapetininga. Felizmente eu não tive nenhum problema com a votação, já votei no modelo novo da urna eletrônica, também com braille, também com o sintetizador de voz funcionando, e por aqui o fone era novinho, viu, Gustavo? Funcionou os dois lados, um fone bom, diga-se de passagem. Mas a gente aguarda essas melhorias para o segundo turno, porque é fato que, se para algumas pessoas a eleição foi boa e foi bastante acessível, algumas outras pessoas com deficiência tiveram problemas e não conseguiram exercer aí o seu papel de cidadão. Vamos falar agora sobre pessoas com deficiência e um curso que pode abrir mais campos aí, mais portas no mercado de trabalho. Curso de programação para pessoas com deficiência visual, Felipe Oliveira. Verdade, Wesley. Notícia bacana, né? O Ministério da Ciência firmou uma parceria com uma associação que chama Softex. Ela é a Associação para a Promoção da Excelência do Software. O objetivo dessa parceria é formar 120 programadores em Fortaleza, no Ceará. Também participam do programa o Instituto Iracema de Pesquisa e Inovação e a Universidade Estadual do Ceará. E esse programa ainda está em fase piloto, vai ser avaliado os resultados, vai ter um orçamento de 3 milhões de reais. Vamos desejar sucesso para quem participar dessa iniciativa, para que novos programadores possam surgir. É uma área que a gente sempre vê pessoas cegas com baixa visão se destacando bastante. Exatamente, é uma área também que está dando muito emprego para pessoas com e sem deficiência, é uma área que está em alta no momento e as pessoas podem trabalhar de casa, o que para a pessoa com deficiência facilita também na inserção no mercado de trabalho. Mas quem quiser sair de casa para trabalhar, para passear, poderá contar com um outro recurso de acessibilidade. Vamos ter mais informações com o Gustavo Torniero. É um GPS para cegos, Gustavo? Qual que é a ideia? Isso, Wesley, é uma startup de engenheiros franceses que estão desenvolvendo o app Sonar Vision. Ele é um GPS mais preciso por meio de sons em 3D, em 3 dimensões. Qual que é a ideia? A ideia é utilizar um fone de ouvido para ter as indicações sonoras, poder perceber o volume e a direção de onde esses sons são emitidos. Esse aplicativo, né, essa startup, ela quer concorrer com outras que já surgiram, né, com soluções parecidas, e quer que o ponto de chegada ali seja mais preciso para a pessoa cega. O que significa isso? A margem de erro que eles projetam é de 20 centímetros apenas, né? Então, o GPS muito mais preciso. A empresa pretende lançar esse aplicativo no ano que vem, e eu achei muito interessante essa ideia, essa inovação tecnológica, Wesley, mas eu fico pensando, né, como seria utilizar fones de ouvido na rua, né? Esse áudio em 3D teria que ser muito bem acurado para não colocar a pessoa com deficiência visual em risco, mas com certeza é uma ótima ideia aí. E teria que ser com aqueles fones de ouvido mais moderno, que permite a gente ouvir o que está acontecendo ao nosso redor, porque, como todos nós sabemos, o fone de ouvido ele acaba tirando um pouco da nossa percepção quando estamos aí caminhando. Mas a gente deseja sorte, a gente deseja que o projeto dê certo, que esteja disponível em breve. O De Olho na Inclusão agora vai dar uma dica bem legal para você. Vamos falar de experiências sensoriais. Marcos Aurélio de Carvalho, direto da Japan House, com a gente. Diga lá, Marcos. No dia 29 de setembro, aqui na Japan House, na Avenida Paulista, em São Paulo, aconteceu uma experiência sensorial, olfativa, para que todos nós possamos sentir os aromas. Imagina o quanto é importante isso para nós, pessoas cegas como Beto Pereira, presidente da ONCB, ou com baixa visão como eu. Eu converso agora com Eric Klug, ele que é o presidente da Japan House. Eric, qual a preocupação, qual o enfoque que a Japan House tem para a inclusão de pessoas com deficiência? Bom, a Japan House se propõe a ser uma ponte entre o Brasil e o Japão e queremos incluir todas as pessoas. Então é uma questão ética, moral e estatística
característica, né? A gente tendo uma população tão grande que tem algum tipo de deficiência, não podemos, claro, descuidar dessas pessoas. Então, a Japan House, desde o seu início, há 5 anos, ela já se preocupou com a acessibilidade física do seu prédio, depois atitudinal, então temos treinamento de toda a nossa equipe e nosso conteúdo está sendo cada vez mais traduzido e comunicado para as pessoas com as mais diversas, né, necessidades. Então, a gente teve hoje esse evento com audiodescrição, com Libras, mas as nossas exposições têm mesas de acessibilidade, os nossos eventos sempre tem um cuidado muito grande com as pessoas e claro, o próprio conteúdo das exposições às vezes tocam nesse tema. Nossa próxima exposição, no 2º andar, será uma exposição de um designer de lâminas para atletas. Então, até no conteúdo, no conteúdo expositivo da Japan House, esse tema é um tema muito importante para nós. Carol Celli é gerente de marketing da Takasago, a empresa de perfumaria muito conceituada, internacionalmente conceituada, que apresentou aqui essa experiência sensorial dos aromas, das fragrâncias. E eu gostaria que você, Carol, dissesse como vocês percebem a importância de uma experiência como essa na inclusão para pessoas, por exemplo, como nós aqui, cegas e com baixa visão. Na hora que a gente foi, né, conversar e fazer a criação desse evento, era muito importante a gente trazer esse sensorial, porque eu acho que como casa de fragrância, a gente não só tem a obrigação, né, de trazer essa experiência na parte olfativa, mas também a gente completa todos os sentidos, né? Então, o olfato, o paladar, a gente deixou ali até algumas frutas, alguns ingredientes que a gente poderia ter essa parte sensorial. Então, como casa de fragrância, a gente tem que ter esse cuidado na criação do evento, na criação da fragrância, porque a fragrância tem esse poder, né, de trazer memórias, de ter essa nostalgia. Então, a gente de ter realmente essa inclusão para todo mundo, porque a fragrância é uma parte muito emotiva, né, da nossa vida, cria essa sensação de bem-estar. Então, para a gente foi muito importante poder recriar isso para vocês que a gente faz, né, por trás, vamos dizer assim, na indústria, recriar isso que a gente tenta levar para o consumidor final, que muitas vezes a gente na correria, né, no dia a dia, na compra do produto, a gente nem percebe, né? Aqui nós percebemos as estações do ano através dos aromas, não é isso? Correto, a gente recriou as 4 estações do ano, focadas nas estações japonesas, e a ideia era levá-los um pouquinho, né, ou trazer um pouquinho do Japão aqui para a Japan House em São Paulo. Ou seja, as paisagens olfativas do Japão em cada estação, podemos chamar assim. Correto, e também a sensação de estar lá pessoalmente e vivendo essa estação, né, essa nostalgia, essa memória, até para os japoneses aqui no Brasil, de conseguir ter essa viagem olfativa mesmo até o Japão aqui na Japan House em São Paulo. Beto Pereira, presidente da UNCB, o que representou para você como pessoa cega total, como nosso representante maior do movimento de pessoas cegas e com baixa visão no Brasil, essa experiência das fragrâncias? Veja, Marcos, para nós a Japan House dialoga com a inclusão e com a acessibilidade à medida que ela traz aqui para o seu espaço no Brasil, em São Paulo, a hospitalidade, o sorriso, o acolhimento, a acessibilidade, a gratuidade, um número de pessoas recebidas cada vez maior e com especificidades cada vez mais amplas. E penso, né, como pessoa que adora o sabor, que adora os aromas, os cheiros, que seja também um modo de acolher, você trazer essas fragrâncias, esses cheiros do Japão, fazer essa viagem imersiva é algo que dialoga muito com as nossas percepções, que vão muito além da visão, né? Você conseguiu se transportar para cada uma dessas estações como se você estivesse, por exemplo, vamos supor, numa das cidades, na capital, em Tóquio, como se você, pessoa cega, estivesse em Tóquio, sentindo a paisagem olfativa de cada estação? Com certeza, e principalmente as estações do ano, né? O inverno, o verão, a primavera, o outono com suas fragrâncias. Foi uma viagem fantástica, com muita acessibilidade e com um acolhimento que a Japan House tem aperfeiçoado a cada dia, e para nós é muito interessante que outras empresas, que outros espaços sigam esse exemplo. Aqui no canal YouTube da UNCB, nós conversamos com Eric Klug, com Carol Celli e com Beto Pereira. Aqui, canal YouTube da UNCB, ONCB na rede. Entrevista da semana com dicas para você e experiências sensoriais. Esse foi o Marcos Aurélio de Carvalho, como presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, aqui no nosso De Olho na Inclusão. Você que está em São Paulo, Gustavo, já foi conferir?
Eu ainda não, viu, Wesley? Fiquei muito curioso por essas experiências olfativas, sensoriais. Eu vou lá, com certeza eu vou conferir. E você, Felipe Oliveira, que gosta sempre de novas experiências, já foi, vai, conte-me tudo. Olha, a Jumper House está na lista de lugares de São Paulo que eu quero conhecer. Mas deixa eu dar um depoimento breve. A Jumper House organizou um evento na minha faculdade, na Santa Marcelina, com uma pianista japonesa, né? A Hiromi Uehara. E eu fiquei assim, super surpreso, muito contente, porque eles fizeram um programa em braille da apresentação ali, enfim, para pessoas cegas com baixa visão. E, na verdade, eu era o único que tinha ali o folder do programa. E pude ler a história da pianista, saber um pouquinho do evento, dos organizadores, patrocinadores. Então, é um trabalho muito sério mesmo, que está indo até além do que a gente está esperando. Depois que vocês conhecerem, vocês compartilham a opinião de vocês aqui no nosso De Olho na Inclusão, como fez o Beto Pereira aqui na entrevista da semana. Mas você continua aqui com a gente, Felipe Oliveira, porque um curso sobre educação inclusiva é oferecido pelo Ministério da Educação e eu quero que você traga mais detalhes para a gente. Um curso não, Wesley, são 11 cursos, tá bom para você? São 11 cursos online. Ótimo, mais do que 11. 11 cursos. Tem ali muito conteúdo diferente, todos online, gratuitos. E os temas são variados. Tem ali sobre tecnologias assistivas, ensino em ambiente hospitalar, também educação de pessoas com deficiência intelectual, com transtorno do espectro autista, com surdez. Bem variados ali, todos gratuitos para se fazer online, cada um com uma carga horária, uma característica diferente, né? E eles estão disponíveis numa plataforma do Ministério da Educação que chama AvaMec. A gente vai colocar o endereço ali na nossa descrição. Já está na descrição do nosso vídeo o link aí para você que quiser fazer a sua inscrição, conhecer os cursos, obter mais informações. Clique aqui na descrição do vídeo e você vai encontrar aí o link direto para a plataforma AvaMec. Agora a gente vai falar de algo que sempre dá as caras aqui no nosso De Olho na Inclusão, que é o mercado de trabalho e pessoas com deficiência e aquelas pessoas, aquelas empresas que não cumprem a lei de cotas. Tem novas informações aí, Gustavo? Exatamente, Wesley. 4 em cada 5 empresas paulistas não cumprem a lei de cotas. Olha só, são dados de uma pesquisa realizada pela Unicamp e divulgada pelo blog Vencer Limites, do Estadão. Em 2019, havia aí 11.751 empresas no estado de São Paulo que tinham mais de 100 funcionários e, por isso, precisavam reservar vagas para pessoas com deficiência, mas apenas 17,6% cumpriram a obrigatoriedade. Isso significa aí pouco mais de 2.000 empresas. As empresas, né, segundo essa pesquisa, esse levantamento da Unicamp, as empresas paulistas precisariam abrir pouco mais de 171 mil postos para cumprir a legislação. Wesley, olha que esses dados são muito preocupantes. São muito preocupantes e a gente está falando deles após 30 anos da lei de cotas. É um absurdo, mas enfim, a gente vai continuar falando sobre esse assunto enquanto as empresas não cumprirem a lei de cotas, enquanto não oferecerem vagas para as pessoas com deficiência. Bom, falando em vagas, agora a gente vai para o esporte. O SESI garantiu a primeira vaga, a primeira colocação, garantiu vaga de novo no goalball masculino e feminino, Felipe. Ninguém vai tirar deles, não, a medalha de ouro? Vamos falar de esporte agora, né, para ficar um astral melhor depois dessas notícias duras ali sobre emprego, né, e quanto ainda precisamos melhorar. O SESI ganhou no feminino e no masculino o Campeonato Brasileiro. No masculino é o tricampeonato e no feminino o domínio ainda maior, é pentacampeão. As finais foram contra a mesma equipe, foi contra o CTF do Distrito Federal, que é uma equipe bem tradicional também, né? No masculino a vitória foi por 7-3, 6 gols do Parazinho, craque também da seleção brasileira, super destaque do jogo, né? No feminino o CTF também marcou 3 gols e o SESI fez 5. 3 da Daniele Longini, também uma jovem atleta que está se destacando e chegando à seleção, e mais 2 da Moniza Lima. Foi um torneio disputado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo,
E, pela primeira vez, as finais foram transmitidas pelo Sport TV. Então, cada vez mais o Paradesporto e o Goalball em especial, conquistando mais fãs, conseguindo mais repercussão. Além do SESI, acho que todos podemos comemorar bastante isso. Exatamente. Quanto mais divulgação do esporte paralímpico, quanto mais pessoas conheçam a modalidade, é importante para quem vive desse esporte, porque, afinal de contas, tem muita gente que vive ali da prática esportiva, faz da prática esportiva um meio de obter renda, o mercado de trabalho vem dessa prática. E aí, quanto mais pessoas conhecerem, ajuda até no patrocínio dos nossos atletas brasileiros. Mas, antes do De Olho na Inclusão chegar ao fim, nós temos aquele momento querido por alguns, amados por outros e odiado por poucos. Gustavo Torniero, a dica cultural desta semana vem de onde? Wesley, a minha dica cultural da semana vem diretamente de São Paulo. Então, só para a galera que está em São Paulo, infelizmente, é local, mas é uma dica muito boa, que é a exposição da Pixar em São Paulo, no Shopping Eldorado, que tem lá vários cenários de filmes muito importantes e históricos aí, Toy Story, tem Up, tem Monstros S.A., tem carros e tem audiodescrição, viu? Tem audiodescrição desses cenários, dessas salas. É uma exposição que está sendo muito comentada, é legal para as pessoas que vivem, que assistiram muito esses desenhos, mas até eu, que não sou muito ligado, gostei bastante da experiência. Então fica a minha dica, a exposição da Pixar até o dia 23 de outubro, Wesley. Eu gosto de você, que você está sempre preparado, Gustavo, sempre preparado com a sua dica cultural aqui para os nossos telespectadores. Felipe Oliveira, o que você traz para a gente? Gostei da dica do Gustavo também, adoro o Toy Story. Mas eu vou falar do livro que eu li nesse final de semana, que eu achei um dos finais assim, mais bonitos que eu conheci de literatura. Chama Poeta Chileno, de um escritor chamado Alejandro Zambra, e conta a história de 2 gerações de aspirantes a escritores no Chile, e fala muito de literatura, mas também das relações pessoais, relações amorosas e dessa relação enteado-padrasto. 2 dicas aí para você aproveitar o final de semana aqui no De Olho na Inclusão. Você sempre terá com Gustavo Torniero, Felipe Oliveira e Lorena Oliveira. Sempre no final do programa uma dica interessante para vocês. Gustavo, um grande abraço para você. Até a semana que vem, viu? Grande abraço, Wesley. Grande abraço para os nossos telespectadores. E semana que vem a gente está de volta. Felipe Oliveira, um abraço para você também. Até daqui 2 semanas. Valeu, pessoal. Logo eu tô de volta, mas sempre notícias sobre diversidade e inclusão aqui no nosso De Olho na Inclusão. E eu volto semana que vem. Um grande abraço para você e até lá. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.